E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma imersão. Sabe quando a gente olha para uma instituição e pensa, nossa, que impacto gigante? Pois é, hoje a nossa análise vai mergulhar na história da Fundabem, lá em Pato Branco, uma verdadeira máquina do tempo para entender como esse lugar virou, literalmente, o porto seguro de muita criança. É uma daquelas histórias que misturam uma emoção genuína com um impacto social que a gente mal consegue medir. Bora lá? Então, a grande pergunta que fica no ar é a seguinte: o que faz um lugar virar um porto seguro de verdade para uma comunidade por décadas a fio? Digo, não é só construir um prédio pronto, né? É muito mais profundo. A sacada aqui é entender como aquela constância, aquele abraço diário e a capacidade de se reinventar criam um ambiente de pura esperança. E para a gente pegar bem essa ideia, vamos fazer uma viagem no tempo, direto para os anos 70 e 80. Capítulo 1. O resgate da memória. Porque para entender o peso dessa história, a gente precisa primeiro sentir o clima lá do comecinho. Olhando para essa linha do tempo, a jornada é fascinante. A coisa toda deu a largada em novembro de 1970, numa sede ali na rodovia BR-158. Daí, avançando para os anos 80, a gente vê a criação daquela rotina diária que marcou época. Até que, num salto para o presente, a gente chega numa mega estrutura moderna, cheia de oficinas e esportes. E é exatamente essa evolução, passo a passo, que a gente vai destrinchar agora. O que nos leva ao capítulo 2, a resposta em 1970. Aquele novembro de 1970 foi, sem exagero, um marco. A localização na BR-158 não foi só um endereço qualquer, foi o ponto de partida físico de tudo. Mas o mais importante é que a Fundabem surgiu como uma resposta a um chamado urgente da comunidade, oferecendo segurança e calor humano na mesma hora. Sabe aquelas fotos com aquele tom sépia bem nostálgicas? Elas mostram exatamente isso. Uma época em que dar um teto seguro e um prato de comida era a resposta mais vital que a juventude da região precisava. Capítulo 3. A rotina que deixou marcas. Porque o abraço inicial é ótimo, mas a magia mesmo pessoal acontece no dia-a-dia. Nos anos 80, a rotina lá era o que a gente pode chamar de uma simplicidade brilhante. Pensa assim, passo 1. O café da manhã, aquele início de dia garantindo nutrição e cuidado. Passo 2, o momento do aprendizado. Passo 3, as brincadeiras no pátio. Inclusive, os registros históricos sempre dão um destaque enorme para o sorriso das crianças nessas horas. E o passo 4, o almoço. Hoje em dia isso pode parecer até simples demais, né? Mas olha, para uma criança em situação de vulnerabilidade, essa previsibilidade de ter refeição, estudo e lazer todo santo dia é um tremendo divisor de águas. Foi essa repetição nos anos 80 que gerou aquele sentimento de pertencimento que ninguém esquece. Mas claro, ninguém vive só de passado, e é aí que entra o capítulo 4, evolução para o presente. Essa comparação visual é onde a nossa análise bate mais forte. De um lado, a gente tem a Fundabem do passado, com aquela fachada histórica, aquele clima emotivo e nostálgico dos anos 80 que acabamos de conversar. Mas, do outro lado, dá uma olhada na Fundabem de hoje. É uma explosão de cores vibrantes, com estrutura renovada, laboratório de informática, programas esportivos pesados, oficinas super dinâmicas. Ou seja, a instituição pegou aquela essência de acolhimento e injetou uma energia moderna gigantesca. A estrutura física mudou, mas o sonho continua vivinho. E toda essa dedicação deságua num lugar só. Capítulo 5. O legado e a gratidão. Para a gente medir o impacto real disso tudo, nada melhor do que ouvir quem esteve lá, vivendo a rotina de perto. Tem um depoimento do Genilson Ribeiro que resume a história toda. Ele diz assim: quem viveu a rotina da Fundabem nos anos 80 carrega essa gratidão para sempre no coração. O meu muito obrigado à instituição que foi o meu porto seguro. Gente, a expressão porto seguro diz tudo. Não é só um conceito bonitinho. Foram aqueles cafés da manhã e aquelas brincadeiras no pátio que moldaram o caráter de pessoas como o Genilson. É a prova viva de que aquele apoio diário foi o alicerce de uma vida inteira de gratidão. Então, para amarrar os pontos principais da nossa análise de hoje, a Fundabem se firmou como esse porto seguro inabalável desde a sua fundação lá em 1970. A chave nos anos 80 foi aquele apoio diário, constante e acolhedor. Mas reparem que eles não pararam no tempo, eles evoluíram para uma estrutura moderna de educação e esportes de hoje. E o mais legal de tudo é um sonho vivo que é sustentado dia após dia pela própria comunidade.
E para a gente fechar com chave de ouro, fica essa reflexão aqui. Como é que esses portos seguros, tipo a Fundabem, conseguem ir muito além de apenas proteger as crianças de hoje e acabam literalmente moldando o futuro das nossas comunidades? É uma baita semente que se planta no presente para colher progresso no futuro. Histórias assim provam que o impacto de uma estrutura acolhedora atravessa gerações. Pensem bastante nisso. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima análise.